Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o cardiologista e médico do esporte, Dr. Daniel Pellegrino Santos. Como vai? Boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado. Realmente é um prazer tê-lo aqui. Doutor, vamos começar com essa reportagem aí. O senhor viu aquela personagem falando de que talvez um atleta de alto rendimento precisa de uso de hormônios, de anabolizante, para tentar conseguir resultados positivos ou resultados esperados. É isso mesmo, doutor? O senhor concorda com isso? Na verdade, não concordo, tanto que os atletas que praticam esportes competitivos de nível olímpico, eles são submetidos a exames antidoping. E os esteroides anabolizantes, eles fazem parte da lista de substâncias proibidas. Então, um atleta, ele está totalmente vetado de usar substâncias anabolizantes. E esse que é o perigo. Hoje, o que a gente tem visto são justamente as pessoas que não são atletas competitivos, pessoas que estão em clubes, academias, usando anabolizantes. Buscando um alto rendimento sem precisar, porque não praticam o esporte de alto rendimento, nem precisa, né, doutor? Exatamente. Eles acabam competindo com si mesmos, né? Eles querem melhorar o desempenho, mas eles não têm a obrigatoriedade de competir, de patrocínio, de ter um rendimento esportivo ideal. Muito bem, na reportagem a gente viu que anabolizante é coisa séria. E se for utilizado de forma indiscriminada, pior ainda, não é? Em que existe situação que é recomendado o anabolizante? Existem. Na verdade, os anabolizantes, eles podem ser ou esteroides, que são derivados da testosterona, podem ser derivados do hormônio do crescimento e pode até a insulina ser usada como um anabolizante. Então, pessoas que têm deficiência, comprovada deficiência desses hormônios, elas não só podem, como elas devem fazer a reposição dos hormônios. Agora, fazer reposição desses hormônios, a única finalidade estética ou rendimento esportivo, daí já não teria indicação. Muito bem, tem que ser tudo realmente controlado e acompanhado por um médico, não, doutor? Agora, quais são os principais efeitos colaterais do anabolizante? As mulheres que usam o produto realmente ficam, por exemplo, com a voz mais grave, doutor? Ficam. Existem os efeitos no coração, que é aumento da pressão arterial, o aumento do colesterol ruim e a queda do colesterol bom. Isso eleva muito o risco de um infarto agudo do miocárdio. E existem os efeitos secundários. Por exemplo, a mudança da voz em mulheres, crescimento de mama em homens. E pelo, cabelos. Cabelo também, aumento de pelos. As mulheres, elas aumentam o pelo, aparece o hirsutismo, que é o aumento de pelos, e os homens têm uma tendência a ter calvície, perder o cabelo. Então, existem também alterações nas características sexuais. A mulher pode ter mudança na genitália por causa do uso do anabolizante e o homem pode ter uma diminuição da fertilidade também com o uso dessa substância. Fertilidade diminui e o desempenho sexual em relação à ereção, por exemplo? Também pode ocorrer. Além da redução da produção dos espermatozoides, também existem relatos do aumento da impotência. Quem faz dieta, doutor, para emagrecer ou usa anticoncepcional, pode utilizar o anabolizante? Não teria indicação. Com finalidade estética, não. A não ser que a pessoa, por estar obesa, a obesidade pode levar a uma queda da testosterona. Aí, se tem queda documentada de testosterona, essa pessoa poderia sim repor essa testosterona. Agora, com finalidade única e exclusivamente de emagrecimento, não. E o perigo dos anticoncepcionais é que o anticoncepcional por si só já pode favorecer a presença de formação de coágulos, tromboses venosas. Isso somado ao anabolizante pode aumentar muito o risco de uma coagulação. Doutor, quem tem diabetes e pensa que pode utilizar de forma para emagrecer, é um risco? Sem dúvida, porque o diabético ele já tem um risco cardiovascular aumentado. Se ele colocar um anabolizante e desenvolver uma alteração de colesterol, uma alteração de pressão arterial, ele vai estar correndo um risco muito maior de desenvolver um problema cardíaco. Gestantes, doutor, qual é a relação com o anabolizante? De forma nenhuma. Gestante, a gente já evita a maior parte das medicações, porque podem as medicações habituais já de antibióticos, analgésicos, até levar um risco sobre o feto. Imagine uma reposição hormonal, isso de forma nenhuma. A pessoa pode tomar anabolizante sem fazer academia? Quer dizer, não estou falando que ela pode, não estou afirmando, é uma pergunta. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não preciso fazer academia, só o anabolizante vai dar conta do recado. Quer dizer, isso não tem cabimento, né, doutor? Na verdade, pessoas que fazem reposição de testosterona, de insulina, de hormônio de crescimento por indicação,
elas podem usar para repor e não necessariamente, que seria o ideal fazer o exercício físico, mas não necessariamente elas fazem o exercício. É óbvio que se elas fizessem o exercício físico, elas teriam um rendimento muscular melhor do que isso não indicado fazendo. por um médico, mas eu estou dizendo aquelas pessoas que acham que não vou precisar fazer, eu vou usar o anabolizante e não vou precisar fazer o exercício físico. Não, de forma nenhuma. Só para estética? Aí não teria a mínima indicação. A indicação seria realizar atividade física orientada com um professor de educação física e evitar o uso de substâncias proibidas. Anabolizantes e bebidas alcoólicas combinam, doutor? Ou tem algum risco adicional? Tem um risco adicional. A gente já sabe que o álcool tem um efeito tóxico sobre o fígado e os anabolizantes também podem causar efeitos sobre o fígado, levando até o desenvolvimento de tumores hepáticos, como a gente viu aí na reportagem. Então, se você associar o álcool ao anabolizante, o risco de você ter uma toxicidade sobre o fígado é muito maior. Tá, doutor, quem quiser ter um acompanhamento médico, qual é a especialidade médica que a pessoa precisa procurar para ter esse tipo de controle? Aí vai depender muito dos geral, vai depender muito dos sintomas. Alguns sintomas, o urologista que vai acompanhar isso para ver a deficiência da testosterona. Os endocrinologistas, eles são os especialistas nos hormônios. Então a deficiência da insulina, a deficiência do hormônio de crescimento e a deficiência da testosterona também pode ser diagnosticada pelo endocrinologista. E os médicos do esporte também podem fazer esse tipo de avaliação, mas aí com a indicação de repor apenas nos casos que têm deficiência comprovada. Muito bem, então para resumir, doutor, quem quer ficar em forma, quem quer estar bem de saúde, o que é que o senhor recomenda? Aí o segredo é fazer atividade física de forma regular e seguir as orientações nutricionais aí, se possível, com a orientação de uma nutricionista. O senhor é cardiologista, não é? Isso. Então eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo está se fazendo. Tá chegando o final do ano, vem o verão aí, festas de fim de ano, eu quero ficar em forma de uma hora para outra. Só que tem que tomar cuidado com o coração, com outras questões ligadas à saúde e bem-estar, não, doutor? Sem dúvida. A atividade física ela deve ser realizada durante o ano todo. É óbvio que se a pessoa começar uma atividade física agora próximo das festas, ela pode ter um prejuízo menor em relação a ganho de peso, em relação ao aumento de colesterol, que são comidas normalmente mais pesadas, mais gordurosas, coisa que não faz parte da nossa rotina durante o ano. Então, se ela começar a fazer uma atividade física, mesmo que seja em cima da hora, ela pode ter um prejuízo um pouco menor do que se ela não começasse a fazer o exercício agora. Óbvio que o ideal seria fazer do ano novo ao Natal, e não do Natal ao ano novo. Tá bom. Obrigado, viu, doutor, pela sua participação, foi um prazer. Procure um cardiologista, procure um médico se quiser iniciar uma atividade física, não é? Com segurança. Eu agradeço então a presença do médico do esporte e cardiologista, doutor Daniel Pellegrino Santos.